Muito bem, mais uma aula Paraná para você de matemática do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Nós vamos falar hoje e retomar de novo mais alguns conceitos de função exponencial, até mesmo de construção gráfica, né? Falar de algumas propriedades da sua definição e também construir alguns gráficos de algumas funções exponenciais. Certo, mas olha só, antes de tudo, não esqueça, se você está acompanhando pela TV aberta, resolvendo as atividades, entre em contato com a sua escola para entregar essas atividades. Agora, se você está fazendo pelo Classroom, pela plataforma, resolve as atividades pelo link, envia e assim você já garante a sua presença. Certo? Não esqueça. Lá no aplicativo Aula Paraná, você baixa o aplicativo, de lá você tem acesso aos seus professores, aos seus colegas, link de acesso que direciona a aula para o YouTube, para você revisar alguns conceitos, talvez você tenha perdido uma aula ou outra, você pode ir lá e revisar. E de lá você também tem acesso ao Classroom. Então, baixando o aplicativo Aula Paraná, você tem acesso a tudo. Então, baixe o aplicativo e acompanhe as aulas, certo? Para acompanhar essas aulas, é sempre bom você estar aí com o seu caderno, resolvendo, acompanhando. Isso ajuda bastante você criar essa experiência e aí facilita de você lembrar um conceito ou outro na hora de resolver uma atividade. Olha só, na aula anterior, que foi a parte 1 da retomada de função exponencial, nós falamos sobre a definição, valor numérico e algumas soluções de algumas funções exponenciais que caíam numa solução de equação exponencial. Isso é importante falar para você. Lembrando, olha, não tem como resolver uma equação exponencial sem conhecer as propriedades de potenciação. Estão lembrados? Propriedade de potenciação é necessária principalmente para você trabalhar as equações exponenciais e conseguir a mesma base. Lembra que eu preciso igualar as bases numa equação exponencial para trabalhar com os expoentes e assim chegar numa solução. Certo? E por falar em função exponencial, utilizar propriedades de potenciação para resolver, além dessas propriedades, na aula de hoje nós também vamos construir alguns gráficos. Vamos lembrar da definição? Uma função exponencial é de domínio dos reais e contradomínio dos reais, aqui no caso não negativos, né? maiores que zero, dada pelo modelo, pela lei de formação de a elevado a x, lembra que a variável está no expoente, e esse a, que é a nossa base, a base que é definida por a, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Aí você fala assim, poxa professor, mas por que a base precisa ser maior que zero? Você já ouviu falar em raiz quadrada de um número negativo? Você aqui na primeira série você falou, poxa, raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, professor, porque tanto 2 ao quadrado quanto menos 2 ao quadrado são 4. Mas a raiz quadrada do menos 4, você não consegue um número real que elevado a 2 dê um número negativo. E é por esse motivo que a gente tem a explicação do porquê que você não consegue, que para as funções exponenciais essa base não pode ser negativa. Dá uma olhada, suponha que a base é menos 2 e que o expoente é meio. Pela propriedade de potenciação, a gente pode reescrever o meio como raiz. Já viu isso em outras aulas. Eu posso reescrever o meio como raiz quadrada. E então, se eu reescrevo o menos 2 elevado a meio como raiz quadrada de menos 2, não tem solução real nesse momento. Você vai aprender isso lá na frente, terceiro ano, quando o professor falar de conjunto dos números complexos. Aí nós vamos entender como resolver a raiz quadrada de um número negativo. Na verdade, a raiz de qualquer índice par de um número negativo.
Então aqui a gente não tem solução real no momento. Isso ocorre em diversas vezes. Então é melhor se prevenir na definição dizendo que a base não pode ser negativa para funções exponenciais. Certo? E algumas propriedades é importante lembrar. No modelo a elevado a x de função exponencial, sempre que o expoente for zero, o gráfico da função vai passar sempre em 1 como imagem. Perceba que todos os gráficos aqui passam em 1. Na segunda propriedade, se essa base for maior que 1, vai nos dar vários modelos aqui de função crescente. Então, quando a base é maior que 1, função crescente. Terceira propriedade, se essa base estiver entre 0 e 1, então aí a função é decrescente. Já falou disso em aula anterior, acho que é importante revisar, olha só. Toda vez que você pega um número e multiplica por um outro número entre 0 e 1, esse número sempre diminui. E é por esse motivo que aqui a gente tem no gráfico o valor sempre diminuindo de imagem. Aumenta o valor de domínio, mas sempre você está diminuindo a imagem. Por quê? Quanto maior o expoente, mais vezes essa base se multiplica por ela mesma. E multiplicando o valor entre 0 e 1 por outro valor entre 0 e 1, o valor sempre vai diminuir. Então, função tem gráfico decrescente. E para você me responder já, olha só, 0,05 é a base e o expoente é 2x. Qual desses dois gráficos representa esta função? Um tempinho para você responder. Para resolver esse exercício, você olha a base, e a base é 0,05, então a base aqui está entre 0 e 1. Resposta certa é o segundo gráfico, que mostra uma linha decrescente. Vamos lembrar, a propriedade 3 diz que se essa base está entre 0 e 1, então a função exponencial será decrescente. É isso aí, gente. Propriedade 4, olha só. O gráfico da função exponencial sempre estará localizado acima do eixo x. Sempre. Sempre acima do eixo x, olha só. Sempre acima. Nós não vamos ter imagem negativa, não. Inclusive, o contradomínio da função, na definição que a gente falou, todos os valores esperados de resposta, né? Para toda escolha de valor de x, todo contradomínio é valor maior que 0. Então, o gráfico sempre vai estar acima do eixo x. E para falar de gráfico, nós vamos esboçar um gráfico. Olha só a função 2 elevado a x. Primeiro passo é você montar uma tabela e dentro dessa tabela escolher valores de x para aí sim responder os valores de imagem através da função 2 elevado a x. Aqui, primeiro passo, tabela, nós escolhemos o menos 1, o 0, o 1 e o 2. A partir de menos 1, 0, 1 e 2, substituindo na função, a gente vai encontrar as imagens, né, os valores de y correspondentes. O segundo passo é encontrar esses valores de imagem e os pontos que serão utilizados para desenhar o gráfico. Então, olha só. Substituindo x por menos 1.
2 elevado a menos 1, aplica a propriedade, né? Pega essa potência de expoente negativo, escreve no denominador da fração, vira expoente positivo, então fica com 1 meio. Para x igual a 0, 2 elevado a 0 é 1. Para x igual a 1, 2 elevado a 1, a 2. Para x igual a 2, 2 elevado a 2, são 4. Então aqui eu tenho os valores de x e os valores de y. Eu vou montar 4 pontos cartesianos. Menos 1,5, 0 e 1, 1 e 2, e 2 e 4. O terceiro passo é marcar esses pontos no plano cartesiano. Cada um dos pontos com as suas coordenadas. Aqui 1,5, daí 0 e 1, 1 e 2, e assim vai, ó. Marcando os pontos. E aí depois de marcar os pontos, fica fácil de fazer o esboço, de tracejar, né? Passar a linha por esses pontos e entender o comportamento gráfico dessa função. 3 passos bem tranquilos, né, gente? Então, com você agora, uns minutinhos, para você fazer o esboço gráfico da função 3 elevado a x. Lembra? Primeiro passo, a tabela, o professor já iniciou aqui. Segundo passo, calcular os valores desses pontos. E o terceiro passo, marcar esses pontos no plano cartesiano. Beleza? Uns minutinhos e o professor já volta aqui com a solução do exercício.
Construção gráfica de função. Passo a passo, escolha de x, cálculo do valor de y, marca os pontos no plano cartesiano. Certeza que você fez isso. Olha só, aproveita sempre para desenhar o gráfico num papel quadriculado. Acho que fica mais fácil, né, de você visualizar a proporção desse crescimento ou decrescimento da função. Aqui, preenchendo a tabela, substituindo 0, 1 e 2 na função 3 elevado a x, a gente encontra esses pontos cartesianos. Olha só, menos 1 e 1/3, 0 e 1, 1 e 3 e 2 e 9. Esses 4 pontos a gente marca no plano cartesiano. E aí, com os 4 pontos marcados, a gente desenha o comportamento gráfico da função. Então, esse é o comportamento gráfico da função 3 elevado a x. E se a função for um pouquinho diferente? 4 elevado a x menos 1. Como é que é o comportamento gráfico dessa função? Você vai ter um tempinho para fazer. Lembra? Monta a tabela. A partir da tabela, você já consegue desenhar o gráfico da função. Escolha os valores de x. Você pode escolher um valor negativo, outros valores positivos para x. Pelo menos uns 4 pontos são interessantes para desenhar esse gráfico. Você tem uns minutinhos e a gente já volta com o desenho aqui na tela.
Olha só, para a gente resolver aqui, montar o gráfico, elaborar o gráfico da função, você deve ter escolhido 4 valores. A gente vem de alguns exercícios sempre escolhendo aí -1, 0, 1 e 2, os valores de x para calcular os valores de y. Não tem problema nenhum. Você pode escolher os mesmos. Inclusive, na hora de você mostrar isso na tabela ou desenvolver com mais cuidado cada solução, lembra que a função aqui é 4 elevado a x menos 1. Olha só. 4 elevado a x menos 1, eu vou substituir o x por menos 1. Então, lá no expoente, eu vou ter menos 1 com menos 1. Aí eu fico com 4 elevado a menos 2. Falou, professor, mas 4 elevado a menos 2 chegou a 1/16avos? Como é que pode? É porque a gente tem que lembrar da propriedade, né, gente? Olha só, o 4 elevado a menos 2, você pega esse 4 elevado a menos 2 e escreve no denominador. Aí vai ficar com 1 sobre 4 elevado a 2. Positivo, né? Você transforma o expoente que estava aqui negativo no expoente positivo no denominador da fração. E 4 elevado a 2 não tem erro, né? 4 vezes 4 são 16. Então, essa mesma propriedade a gente acaba aplicando não só para a primeira, mas para a segunda linha também, quando a gente substitui o zero. Olha só, substituindo o zero no lugar do x agora. 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. E o 4 elevado a menos 1, de novo, ó, o professor vai fazer aqui na tela com você. Ó, 4 elevado a menos 1. Está com expoente negativo. Então, reescreve no denominador da fração. Ou seja, transforma esse expoente negativo no expoente positivo. Né? Aí fica 1 sobre 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. Então, por isso que aqui eu tenho um outro ponto que traz o 0 como coordenada para x e 1/4 como coordenada de y. Agora, substituição do 1. Olha só o que acontece. 1 no lugar do x, 1 menos 1 é 0. 4 elevado a 0 dá 1. Substituição do 2. 2 no lugar do x, 2 menos 1 dá 1. 4 elevado a 1 dá 4. Então, são 4 pontos cartesianos que a gente marca no gráfico. Tá, você tem desenho lá do eixo x, tem o eixo y na vertical, marca os pontos. Ó. Menos 1 e 1/16avos. Você fala assim, professor, mas 1/16avos para encontrar no plano cartesiano. O que eu faço? Uma dica aqui para você. Você pega essas frações e você divide. Pega 1 dividido por 16. Dá um valor decimal. Aí esse valor decimal entre 0 e 1, lá no eixo y, entre 0 e 1 você mais ou menos encontra a posição dele. É um esboço, gente, não precisa ser no detalhe. Você não precisa pegar a régua e lá entre 0 e 1 dividir em 16 partes, né? Pegar uma, não. É um esboço, tem que lembrar que esse resultado 1/16avos está entre 0 e 1. Aí você marca a coordenada. Depois 0 e 1/4, 0,25 aqui, ó. 0,25. Depois 1 e 1, marcado aqui no ponto, ó. 1 e 1. E depois 2 e 4, 2 para x, 4 para y. Aí você monta o desenho aqui, né? Passa essa linha tracejada, mostrando o comportamento gráfico da função. Esse foi o seu resultado? É crescente, hein? Olha só, gráfico de função exponencial crescente, porque a base é maior que 1. E se a base fosse menor que 1 e maior que 0, entre 0 e 1, como é que fica o comportamento gráfico da função nesse caso? Você vai ter a oportunidade de fazer agora no exercício 3. 0,3 elevado a x mais 1. De novo, monta a tabela, escolhe os valores para x, determina os valores de y e monta o gráfico da função. Uns minutinhos para você fazer, a gente volta com a solução.
Olha só, nesse exercício 3, você deve ter percebido que conforme você aumenta os valores de x, vão diminuindo os valores de y, de imagem, não foi isso? Vamos no quadro aqui para a gente entender um pouquinho sobre esse comportamento gráfico da função f de x igual a 0,3 elevado a x mais 1. Isso mesmo. Então, a escolha na tabela dos valores de x fica a seu critério. Você pode escolher, por exemplo, para x igual a menos 1. O que acontece? Você pode fazer isso em forma de tabela ou resolver cada um das suas escolhas em relação a x e depois monta a tabelinha com os pontos. Aqui, f de menos 1, 0,3 elevado a menos 1 mais 1. Quanto é menos 1 mais 1? Menos 1 mais 1 dá 0. Então, 0,3 elevado a 0 dá 1. Então, f de menos 1 igual a 1. Aqui eu tenho um primeiro par ordenado, né? O ponto para x igual a menos 1, a imagem y dá 1. Você deve ter feito também para 0, para 1, para 2. Como é que fica para 0? Para x igual a 0. Então, você pega o f de 0 igual 0,3. No lugar do x, coloco o 0. Então, 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. 0,3 elevado a 1 dá 0,3. E aqui você tem um segundo ponto. 0 e 0,3. Então, 0 e 0,3. Aqui você divide as duas coordenadas com ponto e vírgula. É o número decimal. Aí, quando você substitui o x por 1, 1 mais 1 são 2. Aí, 0,3 vezes 0,3, que é 0,3 elevado a 2, dá 0,9. E assim por diante. Se você escolheu 4 pontos, se você escolheu 3, 5 pontos, para cada escolha de x, você substitui, soma 1 e calcula aquela potência. Certo? Olha só como ficou o comportamento gráfico dessa função. Tabelinha pronta aqui do ladinho já, ó. Menos 1 e 1, 0 e 0,3. Aí a escolha do 2, 2 mais 1 são 3. 0,3 elevado a 3 deu 0,027. Olha como o valor de y está diminuindo. E diminuindo de forma exponencial. Certo? Olha o comportamento gráfico da função. Ó. 1, 2, 3, 4 pontos marcados. E se você, quanto maior o valor de x, menor o valor de y e mais, hein? Quanto maior o valor de x, menor o valor de y, mas nunca será 0. Nunca, jamais. Jamais você tem um ponto, nesse caso aqui, jamais você vai ter a sua imagem 0. Vai ser muito pequeno, mas muito pequeno, mas muito pequeno, mas nunca será 0. Tanto que a gente fala que esse comportamento gráfico é uma assíntota, né? Em relação ao eixo x. Pensa que encosta, mas não encosta. Quando você dá um zoom, está muito longe. Falta muito ainda para ser 0. Na verdade, nunca será 0. Certo? Olha só, gente, um quiz para a gente encerrar a aula. Aqui dois, na verdade, não vamos falar de 2, mas o primeiro vai para você pensar um pouquinho, uns minutinhos. Aqui tem o FP 2,5 elevado a P. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Responde aí.
E aí, a base é maior que 1 nesse caso. Então, 2,5 é maior que 1. Na base, a gente tem uma função exponencial crescente nesse caso. Beleza. E nesse aqui, para 0,5 na base, o que você me diz? É crescente ou decrescente? Uns segundos para você responder. Olha só, essa foi rápida, hein? Aqui, decrescente, porque a base está entre 0 e 1, caracteriza função exponencial decrescente. Na aula de hoje, falamos das propriedades, da construção gráfica, de alguns exercícios um pouco diferentes, mas assim, de aplicação mesmo e problema envolvendo função exponencial. Você não pode perder a próxima aula, que ainda é de retomada de função, certo? A gente se vê lá e fiquem bem.